pessoal, tudo bem? Então vamos à nossa videoaula de hoje, que é sobre operações com radicais, né? E a operação que nós vamos ver hoje em radicais é a operação de multiplicação e divisão de radicais. Nós vamos ver então como que se multiplica radicais, tá? Para multiplicar dois radicais é necessário que eles tenham o mesmo índice. Assim como na divisão, você também precisa que eles tenham o mesmo índice. E como que se é feita essa multiplicação de radicais? Nós vamos nos basear em uma propriedade que nos diz o seguinte, que a raiz de índice n de A vezes B, né, é igual à raiz de índice n, ou raiz enésima, de A vezes a raiz de índice n, ou raiz enésima, de B. Então, por exemplo, se você tem lá a raiz quarta de 2 vezes 3, você tem que a raiz quarta de 2 vezes 3, isso é a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3. Podemos pensar na operação inversa, né? A volta disso, né? Por exemplo, vamos supor que você tem lá a raiz quadrada de 4 e você quer multiplicar isso pela raiz quadrada de 5. Isso vai ficar multiplicação, você tem aqui dois radicais, os índices são iguais. Então, baseado na propriedade, eu posso dizer que isso é a raiz quadrada de 4 vezes 5. Ou seja, isso é a raiz de quadrada de 20. Lembrando que quando a raiz é quadrada, não é necessário eu escrever esse 2. Então, eu podia muito bem ter escrito assim, ó, raiz quadrada de 20. Ok? Vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que você tem lá assim, ó, 2 raiz cúbica de 4 vezes 3 raiz cúbica de 5. Então, você tem aqui o 2 e o 3, que são os coeficientes. Ok? Então, eu vou multiplicar esses coeficientes. Ó, 2 vezes 3, 6. E agora eu vou multiplicar os radicais. Como os radicais têm o mesmo índice, então vai ficar a raiz cúbica de 4 vezes 5, 20. Ok? Bastante simples, não é? A divisão ocorre da mesma forma, né? Só que a gente vai utilizar a outra propriedade, que ela fala o seguinte, que a divisão, né, que a raiz enésima de A sobre B, que a raiz enésima do quociente é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, por exemplo, você tem lá assim, raiz quadrada de 4 sobre 5. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é 2. Aqui fica sobre a raiz de 5. Ok? Vamos ver outro exemplo. Você tem lá a raiz cúbica de 9 sobre 16. Isso aqui é a raiz cúbica de 9 sobre a raiz cúbica de 16. Poderíamos pensar agora diferente. Raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5. Agora vamos fazer a volta da nossa propriedade. Você tem aqui a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5. Isso aqui é o mesmo que a raiz quadrada de 2 sobre 5. Ok? Vamos ao nosso exemplo. Exemplo número 1. Calcule raiz cúbica de 18 vezes a raiz cúbica de 6. Ambos os radicais têm o mesmo índice. Então, eu consigo realizar a multiplicação. Como que eu vou fazer isso? A gente vai conservar o índice da raiz, que é 3, e multiplicar os radicandos. 18 vezes 6, 108. Agora, fica a questão. Será que eu consigo representar esse resultado de uma maneira mais simples? Será que eu consigo simplificar? Vamos decompor o 108 em fatores primos para verificar isso. Então, vamos pegar aqui o 108 e decompor em fatores primos. O primeiro número primo aí é o número 2. 108 é divisível por 2 por ser um número par.
108 dividido por 2, 54. 54 é um número par, então ele também é divisível por 2. 54 dividido por 2, 27. Ok? Agora, 27. 27 não é par, então não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Quando que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. 2 e 7, 9. 9 é divisível por 3, então 27 também é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, nós encontramos o seguinte resultado. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Vamos lembrar uma propriedade, né? Se você tem lá a raiz enésima de A elevado a N, isso aqui é a raiz... Desculpa. Se você tem a raiz enésima de A elevado a N, isso é A. Então, sempre que o radicando, o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, a resposta vai ser aqui a nossa base, que é A. Ou seja, a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Então, vai ficar 3 raiz cúbica. Agora, 2 ao quadrado é 4. Não temos a raiz cúbica de 4. Não é um número racional. Então, vamos permanecer esse 4 dentro do radical. Ok? Lembrando que nós podemos fazer isso porque nós estamos aqui com uma multiplicação. Ok? E vale a propriedade da multiplicação, que o radical do produto é o produto dos radicais. Vamos ao nosso próximo exemplo, que é a letra B. Raiz cúbica de 25 vezes a raiz cúbica de 5. Então, a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25. Os dois têm o mesmo índice. Vou conservar esse índice, que é 3, e vou multiplicar os radicandos. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125. Desculpa aí. Vamos pegar o 125 e vamos decompor em fatores primos. Dá por 5, que o número terminado em 5 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Olha que maravilha, deu 5 ao cubo. Então, nós temos aí a raiz cúbica de 5 ao cubo. Baseado nessa propriedade, nós temos que a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Ok? Vamos ao próximo. Você tem aqui agora o quociente de dois radicais de mesmo índice. Eu posso estar escrevendo isso como sendo a raiz quadrada de 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Vamos decompor o 8 em fatores primos. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como o índice do radical aqui é 2, eu vou agrupar esses caras de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Reescrevendo, fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Aqui nós temos um produto, radical do produto é o produto dos radicais. Podemos extrair aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado sem problemas. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Isso fica, então, 2 raiz de 2. Vamos ao nosso exemplo de número 2. Calcule o valor da expressão. Estamos ali agora na letra A. Raiz de 6 vezes raiz de 10 mais raiz de 6. Aqui vale a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Nós vamos pegar o raiz de 6, multiplicar pelo raiz de 10, e o raiz de 6 vai multiplicar o raiz de 6. Muito conhecido aí por vocês como chuveirinho, mas o nome correto é a propriedade distributiva da multiplicação. Então, o raiz de 6 vezes raiz de 10, os dois têm o mesmo índice, então fica a raiz de 60. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Vamos decompor 60 em fatores primos. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15.
por 3, 5, e por 5 dá 1. Isso é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. E vamos decompor aí o 36, né? Já sabemos que a raiz de 36 é 6. Mas se nós não soubéssemos, muito simples, basta você pegar o 36 e decompor. Por 2, 36 por 2, 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, fica assim, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, vamos reescrever. Raiz de 60 vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, mais raiz de 36, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lembrando que eu poderia ter colocado direto já o 6, já que sabemos que a raiz de 36 é 6. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 3 não dá exata. Raiz quadrada de 5 não dá exata. Vamos multiplicar o 3 pelo 5. 3 vezes 5, 15. Ok? Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, isso fica 2, raiz de 15, mais 6. Vamos à letra B. Vamos pegar aí agora, é a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 54, menos a raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 54, menos a raiz quadrada de 6. Então, ó, 54 vezes 3, 162. Então, isso vai ficar 162, né? Vamos multiplicando a raiz de 3 pela raiz de 54. Agora, vamos multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Vamos decompor em fatores primos o 162 e depois o 18. Ele é par, é divisível por 2, 81. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, 81 também é. 81 dividido por 3 dá 27, e por 3 dá 9. Por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Lembrando, o índice aqui é 2. Eu vou agrupar aqui de 2 em 2 para facilitar. Então, fica 2, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vamos reescrever. Fica 2, 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Isso é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz de 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, fica 3 vezes 3, né? Esses dois 3 aqui, ó. Tanto esse quanto esse vão sair para fora do radical, ok? E aqui, dentro do radical, vai ficar somente o raiz de 2. O mesmo vai acontecer ali, ó, com o 3 ao quadrado, também vai sair para fora do radical. Então, vai ficar 3 raiz de 2. 3 com 3, 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 2 menos 3 raiz de 2. E olha que coisa mais linda, os dois radicais são semelhantes. Dois radicais são semelhantes quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Você consegue, assim, somar e ou subtrair. Ok?